aventureiros, bem-vindos ao Covil do Dragão. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo dracônico sobre RPG. Eu sou Felipe Xavier, o Dragão Preguiça, e aqui comigo está... Aqui é Ednei Nascimento, o Dragão Negro, e eu nunca acerto todas as campanhas com um tiro só. E também João Vitor Galvão, o Dragão Animado, revigorado pelo poder do café e do exercício físico. E, nossa senhora, não sei se eu prefiro campanha ou one shot. Algumas podem durar horas... Contudo, outras duram anos? Não, ouvintes, não estamos falando de dívidas financeiras, mas sim de aventuras de RPG. Hoje estamos recebendo aqui o nosso dragão animado, se eu não escutei errado, para nos ajudar a analisar os dois tipos mais famosos de aventura de RPG, as one-shots e as campanhas. Então, bora só esse voo. Para começar, vamos começar com a pergunta que parece ser fácil, mas não é. O que é uma one-shot, João? Bom, já que tá perguntando pra mim, lá vou eu falar. O que difere campanha e one-shot é basicamente o tempo que você pretende terminar elas. Enquanto campanhas podem se estender durante várias sessões de jogo em que as pessoas vão se reunindo novamente, frequentemente com os mesmos personagens, né, refazendo seus papéis e descobrindo coisas novas sobre as histórias, a one shot pretende ter a mesma estrutura, só que com início, meio e fim na mesma sessão. Todo mundo vai sentar, ter seus personagens e viver uma história deles que vai ter início, meio e fim naquele momento e tá acabado, supostamente. Então, eu posso concluir que a one-shot, ela se define quando uma aventura começa e termina ali na mesma sessão. Essa é uma definição básica para one-shot. Independente da duração dela. Tipo, sei lá, durou 10 anos, o pessoal sentado ali, cadavérico, deu 2 horas, 3 horas, 1 hora, 15 minutos, mas, por definição, é uma aventura única numa única sessão. Exatamente. Até porque one-shot realmente pode demorar. Nunca vi a de 10 anos, mas eu já vi de 10 horas. Eu estava lá. Meu Deus. Ok. Eu era jovem e tinha alegria, Felipe. As pessoas quando tem tempo livre são jovens, nossa senhora. Caramba, meu Deus, ok. Guarda essa história pra mais tarde, eu vou querer saber sobre isso. Bom, então, se eu entendi bem, se o conceito do one shot é aquela que começa e termina numa mesma sessão, seja ela presencial ou não, a campanha então é o oposto disso, ou seja, como você definiria bem a campanha? Como é que uma característica eu posso dizer, eu olho pra essa aventura e eu digo, ela é uma campanha. Eu só consigo olhar pra aventura e dizer se é uma campanha vendo se ela tem uma narrativa que tá passando de episódio por episódio, que toda vez que as pessoas se reúnem, elas estão dando continuidade à mesma história que elas começaram a contar lá atrás e tudo. Até porque a campanha pode ter uma estrutura meio episódica, onde cada sessão de jogo em si é uma história diferente, com antagonistas diferentes e tal, que se fecha em si, mas ela deixa a possibilidade aberta de continuar lá na frente, né? E continua durante muito tempo. É uma distinção difícil agora que você está me falando para colocar em palavras, mas é uma daquelas coisas que quando você vê, você sabe. Apesar de que é meio difícil falar qual é qual. Então, fazendo uma analogia meio boba, eu posso dizer que One Shot é um filme e campanha é uma série? Isso é uma ótima analogia, Ednei. Porra, é exatamente o exemplo. A pessoa pode ter isso na cabeça e tá certo. Caraca, gostei. Igual tem séries em que frequentemente o episódio é um arcozinho, né, que tem início e acaba, mas depois no episódio seguinte ela continua. Dando entrada pra um outro arco, ou alguma outra, uma transição entre arcos, ou coisa assim. Caraca, sensacional. Eu tô tentando aplicar essa analogia pra... E ela realmente falando muito bem. Eu posso imaginar um filme famoso, Titanic. Titanic, se fosse uma aventura de RPG, seria um one shot, que é um filme que você senta ali, vê o começo, meio e fim, e o filme termina, não tem continuação.
Contudo, se eu pegar um outro filme famoso que tem a continuação, Velozes e Furiosos, é uma campanha que não acaba, né? O cara fez a primeira sessão, o pessoal gostou, vamos fazer uma segunda, o pessoal continuou gostando e foi fazendo, e haja sessão de RPG. Né? Velozes e Furiosos é aquela galera que só se encontra pra jogar em evento, aí eles continuam a mesma one shot toda vez. Velozes e Furiosos. Agora que o Ed falou disso, vocês estavam falando sobre fechar a história. É uma questão que eu tenho na cabeça. Se eu tenho que contar uma história do começo, meio e fim no one shot, não que isso seja fácil, né? Como é que isso vai funcionar na campanha? Existe... E como que é feita essa divisão? Porque, a princípio, a campanha ela não tem uma definição de a duração de sessões que ela tem, né? Então... Você chegou a citar um pouco sobre sessões episódicas ou arcos que continuam. Como vocês enxergam o começo, meio e fim, tanto no one-shot quanto na campanha, no caso, né? No one-shot eu imagino que seja mais fácil de entender, agora que vocês colocaram a questão do filme, né? Agora, eu tô curioso de saber, como que vocês enxergam essa construção da história nessas duas modalidades? Eu acho que tudo depende, no final das contas, do acordo entre os jogadores. Tem muitas vezes que o grupo de jogadores vai se reunir para jogar RPG e decide que vai fazer os personagens e conta da história deles até perder a graça, sabe? É o modelo de muitas campanhas que rolam por aí, que o pessoal vai se reunindo, vai se jogando, o narrador vai se virando para criar situações novas, trazer de volta personagens que eles já encontraram e tal, sem nem saber onde o negócio vai acabar. Aí acaba que esse tipo de campanha termina quando ninguém aparece mais para jogar. Tem um ponto. Eu gosto de pensar que uma campanha termina quando todos os personagens atingem os seus objetivos. Por exemplo, o objetivo do guerreiro é ser um rei. E ele consegue isso, aquele jogador ali terminou. Ele terminou a campanha do personagem dele. Se ele vai continuar colaborando com a campanha dos outros personagens, aí é outra história. Mas quando um jogador termina, né, o objetivo que ele pegou pra si, eu gosto de imaginar que aquele personagem teve um final. É assim que eu gosto de pensar também, né? Eu gosto de pensar que quando ele chega no final de um arco narrativo que você considera satisfatório, é um momento, assim, que depende de cada mesa, mas os jogadores olham um pro outro, olham pro narrador e falam, realmente, esse aqui foi um final legal, nossa campanha pode acabar aqui. Então, eu tô fazendo o papel aqui de ouvinte. Então, pelo menos eu acho que eu percebi duas posições aqui. Uma com base num contrato social, onde tem um retorno por parte dos jogadores, seja na presença da mesa, ou do interesse da campanha, e de um outro ponto de vista, onde o narrador vai delimitar ali um término com base na avaliação que ele faz com relação à conclusão das histórias dos personagens. São duas maneiras diferentes de enxergar a evolução da campanha, né? Então, se eu pudesse julgar isso para um one shot, por exemplo, a partir do momento, então, no one shot em que os jogadores ali não conseguem ir mais para frente, ou não tem mais interesse, ou a mesa chega num ápice onde os jogadores não interagem tanto, ali pode ser um gatilho pro próprio narrador ver, opa, acho que aqui já deu. Ou ao mesmo tempo, o narrador perceber que, olha, todos os objetivos iniciais foram concluídos, então eu já posso começar o término aqui da minha narrativa. Isso é bem assim, né? Eu tô imaginando que planejar coisas é bem complicado em qualquer uma dessas situações. Ainda tem a opção onde todos os jogadores concluem seus objetivos, e aí o mestre, ele cria um grande objetivo final, ou uma grande saga final, que vai realmente encerrar aquela campanha. Geralmente, cada cenário tem o seu grande desafio, né? Como, por exemplo, o cenário de Tormenta, né? Que é um cenário brasileiro. Quando você derrota a Tormenta, posso dizer que acaba a história. Isso varia um pouquinho de cenário para cenário. Varia, eu concordo com o Ednei nisso daí. Varia também a indicação que cada sistema dá. Mas no final das contas sempre acaba indo pro acordo entre os jogadores e dizer, o negócio acabou. Porque se o guerreiro, por exemplo, tem a saga dele fosse uma de vingança, ele conseguiu atingir essa vingança, como um exemplo, a vida dele não acabou, mas todo mundo junto decide que aquele é o momento que a história vai deixar de ser contada. É igual, não sei, em um filme, por exemplo, como o Forrest Gump.
em que o protagonista terminou o filme vivo, mas deu uma conclusão para aquela história e para aquele arco que ele passou, para aquele momento da vida dele, não precisa contar o resto. E que é um ótimo filme, diga-se de passagem. Eu sei, por isso que eu pensei, lembra de um filme bom, Forrest Gump, pronto. Sempre isso, o filme é um recorte às vezes na vida do personagem, é um momento que aconteceu uma coisa interessante na vida dele, só conta essa coisa interessante, o resto da vida, o que o guerreiro passou antes de começar a vingança, por exemplo, não é contado, não era o objeto da campanha, pelo mesmo motivo que não é tão interessante, o que passa na vida dele depois que acabou a vingança também não é contado, é só porque torna a história melhor, terminar num certo ponto. Então, meus caros invasores de Covil, agora a gente vai colocar realmente os dois modos de jogar para batalhar. É agora que esse versus vai acontecer. E a gente vai falar as vantagens e as desvantagens de campanhas e one-shots. Ou será que cada caso é um caso? Depende do tempo disponível para os jogadores. A gente vai discutir isso agora. O que você acha, João? Qual é a maior... Eu acho que eu gosto de ser polêmico, então eu vou dizer que one-shot é melhor. Eita! Eu concordo, porque você tem oportunidade de realmente ver o início, o meio e o fim da história. Campanha às vezes é um pouco frustrante, que você não vê um final daquela história toda. Mas vamos concordar que as campanhas também têm o seu valor, né? É muito bom você estar conversando sobre RPG e contar as histórias do seu bárbaro de 15º nível, que já lutou com a Hydra sozinho, por exemplo. Esse tipo de coisa é bem legal. Isso realmente funciona. Polêmicas a parte que eu tô querendo criar. Campanha realmente é muito bom pra contar histórias e acaba sendo até um negócio que eu acho mais fácil de você administrar. É uma das grandes vantagens, porque quando você senta pra jogar uma campanha com pessoas que, presumidamente, né, são seus amigos, em que todo mundo tem um tempo pra dedicar pra aquilo e tal, é mais fácil você chegar tranquilamente ao final, levar no próprio ritmo, deixar os jogadores explorarem o mundo da maneira como eles quiserem, ir pra longe do que você pensou que era a missão principal deles, e tudo isso sendo construído organicamente e tal, que é uma coisa que é muito mais difícil de acontecer na one shot por causa da sua obrigação de entregar uma experiência satisfatória no pouco tempo que você tem. Você não acha também? Olhando por esse lado, é verdade. Outra vantagem da one shot, você explora menos o personagem, mas explora mais a interpretação. Porque como a história vai estar fechada, você pode criar o seu personagem com um background mais rico, já que não vai ter aquele tempo de desenvolvimento que a campanha tem. Então eu acho que as interpretações ficam melhores em one shot. Eu também acho, mas é principalmente porque eu acho que o ambiente é muito condutivo quando eu penso onde eu vivi mais one shot, que foi em eventos de RPG. Vocês têm essa experiência também de evento? Eu já participei de uns 3 eventos. Uhum. E a Ednei? Eu também, já mestrei mais do que joguei em eventos. Olha só. É uma correria, porque tem muitas vezes que você tem que fazer uma one shot e ela tem... você tem 2 horas pra terminar aquilo ali. E são jogadores que você não conhece, você nunca viu as pessoas. Então você não conhece o ritmo delas. É bem corrido, é bem complicado. Mas é gostoso, quando você consegue finalizar, é legal. O pessoal se diverte. Te falar que eu sou um filho da internet e um filho datando programa de um momento em que ficar em casa é importante. E por ter contato com podcast, eu acabei sendo ensinado que o RPG, você consegue contar uma história em menos de 3 horas. Uhum. Sobretudo por causa do RP Guacha, né? Tudo bem que lá você tem um programa editado, mas depois de me tornar padrinho e jogar com as pessoas, eu percebi que eu consigo ter ali 2, 3 horas de entretenimento, onde você tem diversas experiências, né? Onde você pode ter uma batalha, você pode ter um puzzle para resolver, você tem interação entre NPCs, entre os personagens, você tem
um momento de cada jogador você pode colocar. Isso tudo cabe em 3 horas e talvez por isso eu vejo uma vantagem na One Shot de ser esse pacote fechado, dela entregar toda essa experiência numa sessão só. Sim, Felipe, nossa, e é exatamente por causa disso, de juntar todas essas experiências que você falou num pacotinho pequeno, que eu acho que a One Shot é tão recompensadora, igual o Ednei falou. É muito bom quando você tá narrando um one shot para desconhecidos e você consegue garantir que todo mundo se divertiu naquele tempo. Que você conseguiu mostrar o que você queria mostrar, que, por exemplo, é divertido no sistema, ou contar a história que você queria contar e deu tudo certo. Apesar de que realmente é desafiador, exige desapego. Exige desapego porque se o narrador gosta de planejar, para one shot é bom você planejar levando em conta que você vai cortar pedaço para ganhar tempo. Isso não é verdade? É, com certeza. ou a sua história ela vai para uma outra direção inimaginável. É um exercício em desapego, eu digo, porque realmente tudo sai do controle. Para o mestre, principalmente os mestres iniciantes, conduzir uma one shot é um desafio. Porque tem momento que você tem que roubar um pouco o livre-arbítrio dos personagens para manter a aventura no trilho. Isso é bastante complicado. Essa é a parte mais difícil de se mestrar um one shot. Eu também acho. Com a campanha não. Com a campanha você pode chegar e falar, beleza, não gostei do que eu fiz agora, na próxima eu posso fazer diferente. Ou pegar uma abordagem diferente aqui para poder continuar. One shot não, você tem que pegar aquela ideia, botar lá no trilho e vambora. Geralmente os jogadores colaboram. Os jogadores sabem que é one shot e acabam colaborando mais também. Mas aí vai depender da experiência dos jogadores e do mestre. É verdade. É o que eu falei do ambiente do evento ser condutivo para isso, que o fato é que as pessoas estão lá realmente para se divertir e ninguém vai ficar querendo brincar de sabotar a mesa, porque isso não tem graça, né? Como o próprio Ed falou e o João falou, tem um tempo pré-determinado que você vai usar aquela mesa e provavelmente tem mais gente que vai usar depois de você, né? Então você tem ali um cronômetro em cima da sua cabeça e ele tá rodando. E chegou a hora, você tem que parar a mesa, dar lugar pro outro que vai estar narrando, porque já tem gente agendada. Realmente, o contexto acaba que esses fatores são mais aceitáveis ali, né? Eles se encaixam melhor, essas condições. E é uma coisa que só se constrói com prática, no fim das contas. E eu narrei pouco em evento, eu narrei só 2 vezes, mas de tanto ter participado como jogador, eu tenho bastante na minha cabeça o cronômetro, que eu não consigo deixar a sessão passar de 4 horas de duração, que é o máximo que era aceito nos eventos que eu participava aqui na cidade. Cara, 4 horas dá pra fazer muita coisa. 4 horas é enorme. É pra dar um espaço para os sistemas que exigem mais complexidade, coisa e tal, e mostrar todas as facetas deles. O que eu adorava de one shot e de evento em geral era ir lá para conhecer sistemas novos, porque o narrador normalmente tinha esse mesmo cuidado de pegar e apresentar ele tem um sistema de combate interessante, vamos botar com certeza uma cena de combate aqui para mostrar como isso é interessante. Ou então, a intriga social funciona bem legal nesse sistema, eu vou botar uma cena para isso poder entrar em jogo, eu mostrar pra galera que nossa, intriga social é incrível nesse sistema. Orientava decisões de compra, por exemplo. Quando eu joguei Arquivos Paranormais com o Jorge Valpassos no WRF de 2019, eu saí na hora para comprar o livro. Levantei da mesa e comprei o livro. Mas assim, pro cara que tá começando a jogar, o cara que nunca jogou RPG antes, é legal ele ter a experiência toda de montar um personagem e jogar com o personagem. Mas pra quem já joga mais tempo, tá com uma ficha pronta ali e ele dá uma identidade pra aquele personagem, é interessante também. Faz sentido. Eu esqueço que realmente é integral pro RPG a criação de personagem. Frequentemente o pessoal fala isso como uma das partes mais divertidas. Tem muita gente que joga RPG a primeira vez em evento. Pessoas que já jogaram em mesas minhas, que eu já joguei com elas também, só que não narrando, só jogando mesmo. Então, é o famoso, cada caso é um caso mesmo. Tem situações em que, num evento onde você tem poucas horas, a one shot com personagens prontos, se você tá com um sistema mais complicado, ela vai ser interessante. Porém, vai ter situações em eventos com tempo curto ou uma one shot
com um sistema minimalista, que você pode até mesmo criar um personagem. Ou uma mistura dos dois, você tem um sistema complexo, dá tempo sim, você dedica um tempo para criar um personagem. Às vezes isso é uma parte legal do sistema, às vezes. Em alguns só. Tem os que eu tive a experiência de narrar em evento, infelizmente a decisão de levar a ficha pronta foi a melhor. Não teria sido algo muito engajante perder tanto tempo criando ficha. Mas fica a pergunta, existe campanha em evento? Porque eu acho que deve ter a capacidade de existir, mas é difícil. Nos eventos aqui na minha cidade mesmo, eu não testemunhei tal coisa. E você, Ednei, já viu? Nunca vi. Deve acontecer em evento muito antigo, tipo aquela que o Gary Gygax fazia todo ano. A Gen Con. Lá deve acontecer alguma coisa do tipo. Possível, realmente. É o pessoal que se encontra. Mas eu não vejo como ano. que um grupo vai querer ficar se reunindo só pra jogar em evento, tá ligado? Algo como a GameCon é impensável, porque ela é só anual. Alguns outros eventos que eu conheço já foram bimestrais e tal, mas não é lá uma frequência muito grande. Porque a tem louco pra tudo, né? Ela é uma questão importante, assim. Voltando à questão, né? Você tá assistindo uma série. Geralmente você assiste uma série hoje numa sentada. Você basicamente assiste um filme, né? Você vai dando play ali, episódio atrás de episódio, você vai maratonar aquela série. Mas antigamente, quando a TV aberta só te entregava um episódio a cada semana, isso te dava uma frequência, né? A TV ali vendia aquele produto por um determinado período de tempo que ela pagou, mas colocando aqui pro RPG, né, o evento, eu acho que ele realmente acaba tornando impossível você ter uma campanha anual, assim. Você joga uma sessão, sei lá, em 1º de janeiro, você só vai jogar em 1º de janeiro do ano que vem. É muito complicado fazer isso. Provavelmente eu não lembro nem qual sistema que eu tava jogando, muito menos as pessoas. Acredito que a frequência ela venha a ser de extrema importância pra campanha aí, né? E, de novo, não sendo evento, a campanha ela geralmente acontece em que tipo de situação, assim? Normalmente, né? Pelo menos pela história do RPG no Brasil, o pessoal se reúne na casa de algum deles, rodeado por lanche e vai jogando até não querer mais. Eu sei que eu conheço histórias da juventude, eu não joguei RPG na juventude, infelizmente, da galera que animava assim nas sessões de várias horas de duração e ia. Hoje em dia, datando o episódio novamente, acredito que ir na casa das pessoas não seja uma opção, o que faz com que o ambiente online seja bastante utilizado. Eu, por exemplo, das campanhas que eu já joguei, sei lá, 99% delas são online. E geralmente nessa frequência, assim, semanal. Eu acho que provavelmente a gente já vai entrar nesse assunto mais pra frente com relação a tempo. Ou a ausência dele, né? Ou a ausência dele. Mas eu quero ouvir do Ednei, se ele teve também experiência de campanha presencial, com aquelas jogatinas de 6 horas de RPG, ou então virar madrugada. Não, quando eu comecei a jogar RPG, eu era novo, tinha 13 anos mais ou menos. E aí, assim, eu consegui um livro, juntei uma galera, e quem tinha o livro mestrava, porque você conhecia as regras, e era todo dia. Terminava a escola, RPG. E todo dia, a gente jogava todo dia. Aí era outra coisa, né? A gente tinha tempo pra isso e tudo mais. Mas raramente a gente virava madrugada. Isso daí começou quando o pessoal ficou mais velho, o tempo pra jogar ficou mais escasso. Aí a gente começou a ver esses horários mais alternativos. Mas quando era moleque, nossa, era todo dia RPG. Inclusive, que fica aqui registrado que o nosso querido Dragão Branco foi reprovado um ano porque ele deixava de ir pra escola pra me acordar de manhã cedo pra jogar RPG. Meu Deus, mas tá entregando assim? Tipo... O cara não tá nem aqui pra poder se defender. Pois eu tô com medo agora de não participar dos podcasts. É engraçado porque é verdade. Meu Deus, caraca, não se entrega os dragão amigos assim não, meu irmão. Tudo bem que, sei lá, deve ter 3 ouvintes se esse podcast sair, mas não faz isso. Coitado. Não, pior que a dona Denise, a mãe dele, escutar isso aí. Desculpa, foi por isso. Caramba.
Não, mas o RPG diário foi uma... Infelizmente eu não experienciei nessa parte da vida que eu tinha tempo, né? Mas eu lembrei que, na verdade, sessão longuíssima eu cheguei a ter, porque a primeira galera com que eu joguei RPG já na faculdade, às vezes, empolgava. Teve um dia que a gente chegou a passar 12 horas seguidas entre jogar e parar pra comer, tá ligado? Caraca. Eu não sei como é que eu terei esse grupo na universidade, mano. Realmente é um milagre. O RPG contribuindo pros estudos ou não, né? Eu queria ver um pouquinho agora, já que a gente já entendeu, ou a gente chegou numa conclusão sobre o que é o one-shot e o que é a campanha. A gente já falou um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens, e vindo ali como que elas se encaixam em cada caso. Eu queria agora que vocês pudessem falar um pouquinho, sobretudo você, João, pode começar. Exemplos, por exemplo, de um one-shot. Pode ser tanto uma história de one-shot que você viu, ou até mesmo como você conseguiria exemplificar um one-shot pro ouvinte, para ele entender como que o one-shot funciona. Fica à vontade. Bom, Felipe, se eu fosse pegar e tentar dar uma dica para alguém inventar um one-shot, é tentar deixar suas descrições curtas e não ter apego. Você tem que estar bem definido quem são o grupo desses protagonistas dessa história e ter alguma coisa para eles fazerem, uma missão clara, porque se você tentar de brincar dos jogadores adivinharem, você pode não ser capaz de improvisar todo o necessário para levar isso até o final. Interessante. É muito útil, eu acho, se essa missão, inclusive, servir como uma bomba relógio, se ela tiver um prazo para acabar, para dar para eles um senso de urgência, um senso de coisa que eles devem fazer e tal. E também uma resolução para caso eles falhem, né? Porque se você define que existe uma bomba relógio, depois que passar o tempo, se ninguém desarmar ela, ela explode. Então, se os jogadores forem mal sucedidos na missão deles, seja lá qual for, e você pensou bem nessa missão, você vai saber já o que vai acontecer tranquilamente. E principalmente tentar trazer coisas lá no meio que você não se apegue tanto, que você possa cortar para ir logo de uma cena para outra. E normalmente assim, em geral, o negócio corre bem. O resto depende muito do sistema, porque a depender de qual sistema você pega, você quer, por exemplo, dar uma cena para botar em destaque, sei lá, as regras de perseguição que esse sistema tem, que são incríveis, ou então o modo como ele usa iniciativa, sei lá. E depende muito aí do que você quer mostrar. Às vezes você não é guiado pelo sistema, e sim pela sua história. Você diz, caramba, eu queria muito saber como é que os jogadores iriam reagir a essa situação. Então em algum momento na história vai entrar essa situação pra gente ver que escolha eles fazem e pra onde isso vai a partir da escolha. Não necessariamente isso precisa vir no momento específico, né? É um tópico ali que pode ser encaixado no momento oportuno, né? Exatamente. Eu normalmente faço as coisas bem modulares ao ponto de que uma pode ser tirada sem prejudicar muito a história ou encaixada em outro momento, porque não dá pra saber exatamente onde os jogadores vão, né? Além disso, pelo menos pra parte de eventos e de jogar com pessoas estranhas, porque, né, você pode fazer um one-shot pros seus amigos e tal, são pessoas que já se conhecem o limite um do outro, mas se você vai brincar disso com pessoas completamente estranhas, é bom você estabelecer expectativas antes da mesa começar, dizer que assuntos serão tratados, quais assuntos os jogadores preferiam que não fosse, e deixar isso bem definido, bem conversado, ter mecanismos para os jogadores poderem te informar quando alguma coisa está deixando desconfortável, só para garantir, em geral, uma experiência boa para todo mundo que está na mesa. E para tal tem várias ferramentas, tipo a carta X, que é a mais usada, a definição de um contrato social antes, que muitos sistemas até já incorporam dentro de si, o Arquivos Paranormais incorpora isso, por exemplo, no próprio jogo dele. E é isso que eu tenho para falar para one shot, pelo menos. Caramba. E você tem, assim, um exemplo de um one shot que tu já narrou? Qual é o resumo simples? Ah, cara, teve uma vez que eu tava passando muito tempo na internet, eu resolvi que eu ia fazer um one shot do Choque de Cultura e Savage Worlds, porque Savage Worlds é um sistema que é legal das coisas loucas e sem sentido acontecerem.
E aí foi nota 10, porque eu fiz pensando nisso. Eu vi que ele tinha uma regra de perseguição. Eu disse, tem que entrar a regra de perseguição. Então eles foram perseguidos por Uber. Ele era ágil o suficiente na iniciativa pra poder ter 2 cenas de combate. Foram legais. Caramba. E eu sabia qual era o problema que eles tinham que resolver, o que ia acontecer se eles não resolvessem. E no final das contas seguiu tudo dentro dos planos. Com só eu tendo que excluir pra fora uma das cenas de luta que eu queria ter, que eu disse, não vai dar tempo, tem que ir direto pra resolução final. E os jogadores gostaram bastante das 2 vezes que eu narrei isso. Uma presencialmente e a outra pela internet. E quanto tempo que durou mais ou menos essa mesa? Cara, eu acho que foram 3 horas, 3h30. Caramba. Com certeza no presencial foram 3h30. O que eu narrei no online eu já não me recordo tanto. Mas dá pra descobrir porque isso tá lá no podcast Taberna do Guaxinim, Caxing. Pois é, se você que tá curioso pra saber como é que foi uma mesa de choque de cultura, você consegue ouvir, isso tá gravado. Você pode procurar por Taberna do Guaxinim no feed, que são as aventuras que os padrinhos da RP Guaxa gravavam e gravam ainda, né, quando jogam suas mesas. Algumas mesas vão pra lá sem edição e tá lá a galera jogando esse Savage Worlds. Caramba. Bem lembrado. E foi um experimento legal, mas era bom porque a sinopse é fácil de dar, era um que eu fiz porque na época, era 2018, o programa tava em seu auge assim, e eu sabia que ia chamar atenção, que não ia faltar jogador e tal, então foi isso aí. Caraca. E deve ter sido maravilhoso, hein, Rogerinho? Vou ter palma aqui pro profissional. Ai, caramba. Não sei nem como responder um negócio desse, acabou o episódio. Ed, se quiser direcionar a próxima pergunta, fica à vontade, meu cara. Não, mas eu queria saber de você e do Ednei se tem mais alguma dica que vocês queriam dar nesse sentido do one shot, antes da gente falar de campanha, como vocês acham que é legal campanha também. Bom, a dica para one shot que eu tenho é, se você não joga RPG há muito tempo, não está acostumado com a estrutura de narrativa, pegue uma mídia que você gosta, de preferência um filme, e segue aquela mesma estrutura, 1º, 2º e 3º ato. Se você conseguir emular isso na sua mesa, sua one shot, a chance de ela ser um sucesso é muito grande. Se você quiser usar o próprio filme como inspiração para a aventura, também não tem problema nenhum. Poxa, depois dessas 2 dicas fica difícil falar qualquer coisa. O João citou aí o contrato social, citou também a questão do modular. Caraca, a Ednei falou uma ideia genial de você usar roteiros que já existem e dividi-los. A única dica que eu deixaria a mais é de você... Se você tá com dificuldade de criar uma história, sempre usa... Eu pelo menos uso uma receitinha. Todas as minhas mesas, elas são exatamente a mesma coisa. Tem um problema inicial, igual o João falou, você tem que dar um problema claro pra pessoa resolver. Você tem que, você tem que levar esse objeto do ponto A pro ponto B. Essa é a missão dos jogadores. Quanto mais claro for isso, melhor. Então, eu chamo isso de problema. Geralmente, eu também coloco uma complicação. O que acontece? Quando eles estão levando o objeto lá do ponto A pro ponto B, alguma coisa vai impedir eles deles concluírem sua missão. Essa é a complicação. Pode ser qualquer coisa, pode ser pessoas que estão roubando a carga deles, pode ser, sei lá, um bicho que tá no meio do caminho, enfim, alguém foi sequestrado, a carga na verdade não tá ali, ela sumiu. Enfim, é uma complicação que vai impedir. E por fim, um segredo. Eu chamo de segredo, mas a ideia é que seja algo que pega todo esse problema que eles estão resolvendo e vai virar tudo de cabeça para baixo. É uma reviravolta que acontece na mesa. Pode ser coisa simples, por exemplo, o contratante, na verdade, ele precisava ter aquela carga, ele forjou o roubo para poder ter o dinheiro do seguro, por exemplo. Isso pode ser uma reviravolta. Então o vilão da história é o contratante. Ou simplesmente aquela carga, na verdade, é algo de muito valor, porém que está sendo contrabandeada e os jogadores descobrem no meio do caminho. Isso transforma totalmente o problema deles agora. Eu geralmente uso essa receita. E você pode aplicar isso, enfim, criar qualquer aventura em cima disso. Mas não é padrão. É só uma receitinha que eu uso e que geralmente funciona bem. Eu posso atestar que funciona bem. Mas o processo criativo realmente é complicado. Gostei muito da dica do Ednei de usar filmes, as paradas que você conhece, da sua também.
que já reduz tudo a poucos pontos que você consegue resumir rapidamente, sabe? Dá pra você fazer umas ideias de aventuras com isso em pouquíssimas palavras e seguir elas e ver só as consequências que rola, né? Sim, sim. Tá tudo pronto ali pra você, né? Você só pega e aplica. Realmente, fica aí uma boa dica. Eu faço isso muito, inclusive, das séries que eu fico assistindo na Netflix aí, paga nós. Eu fico aplicando elas das minhas one-shots. Teve um one-shot que eu fiz que era completamente baseado num livro. Recentemente eu roubei completamente o plot do livro, removi os protagonistas e botei os jogadores e deu certo. Funciona e fica divertido. Principalmente se os jogadores não assistiram o filme. Exatamente, porque tipo, você dá pra eles o mesmo problema que o protagonista viu do filme e eles não vão resolver igual o protagonista, tá ligado? Eles não vão. Não. Mas como você sabe quais são todos os outros atores, o que eles fariam em resposta e tal, você consegue ir improvisando de maneira que pareça natural. Sim, é maravilhoso. E você pode fazer isso com músicas, que nem o Guaxa faz. Que eu acho muito louco, inclusive. Eu também achei a ideia sensacional, cara. Nunca tinha parado pra pensar você mestrar uma música, sabe? Isso é bem legal. Que incrível. Fonte de inspiração não falta pra aventuras. Qualquer narrativa pode virar um RPG. Mas agora que a gente já deu exemplos de one-shots, ou seja, você construiu uma história começo, meio e fim, para aquelas única sessão ali, seja no evento com seus amigos, agora como que vai funcionar isso pra campanha? Bom, dicas de campanha. Primeira coisa é anotações. Faça o máximo de anotações que puder, as coisas que forem acontecendo, anote, porque a própria aventura vai gerando mais material para você trabalhar. Se o ladrão do grupo deu um golpe em um nobre, deixe anotado, porque mais pra frente pode ter uma vingança. Se aquela cidade foi destruída, anote, porque você pode acabar dizendo que as ruínas dela serviu de um covil para monstros ou alguma coisa assim. Então você tendo anotações sempre vai te ajudar. E uma dica para RPG em geral, se você tem alguma dificuldade para poder descrever o cenário, você tenta usar lugares que você conhece ou que você já visitou. Pode ser quando você tá um colégio, usa a escola que você trabalha ou que você estuda. Uma praça, descreve uma praça que você já viu. Você chega numa cidade, pega uma cidadezinha do interior que você já visitou e usa como exemplo. Não tenha medo de usar o que é familiar para você para descrever, porque você vai descrever melhor, porque é algo que é familiar, e a descrição vai ficar mais rica, porque vai ter mais detalhes. Mas não exagera, porque senão o pessoal fica meio entediado. É verdade. O monólogo do narrador de vez em quando entedia. Porra, mas muito boas as dicas. Eu acho que também na parte organizacional você se reúne com os seus jogadores antes. Provavelmente será um grupo de amigos e define expectativas. O quanto você quer que isso aqui dure, que tipo de história cada um de vocês está interessado em ver e contar, para poder montar uma coisa que agrade todo mundo. Por exemplo, não vai dar muito certo você brincar de fazer uma campanha de intriga palaciana num ambiente medieval se seus amigos estão interessados em combate, sabe? Alguém vai ter que conceder em algum ponto aí para criar uma experiência boa para todo mundo. E isso só se resolve conversando, no fim das contas. Além de que tem campanha que você começa e não sabe bem quando vai terminar, tranquilo, assim como tem outras que você já vai dizer de antemão, pô galera, queria testar esse sistema aqui por, sei lá, umas 4, 6 sessões, então vamos contar algumas histórias, fechar o arco aí de alguns personagens, então me ajudem criando um pessoal que tem um objetivo claro, que quando a gente chegar no final do objetivo vai acabar. Assim como você pode chegar e dizer, vamos jogar até quando parar de dar vontade. Eu achei isso aqui muito interessante, esse sistema, esse cenário, vamos explorar ele, ir para vários lugares, conhecer pessoas diferentes e tal, e fazer isso até enquanto a gente tiver vontade. Isso também dá certo.
E eu acho que é isso. Do meu lado, pelo menos. Vocês disseram coisas, assim, bem curiosas. E o aspecto que o jogo colocou, que é combinar expectativas, eu acho que é muito importante. Eu narrei muito pouco campanha. Na verdade, as campanhas que eu narrei foram one-shots que eu não consegui terminar. João é a experiência viva disso. Minha primeira vez que eu narrei na minha vida foi pra ele, que era pra ser one-shot, e virou uma campanha com 2 sessões. E justamente essa questão da expectativa, ela vai ser importante por isso, né? Pra que todo mundo... a gente vai jogar um one-shot. Mas se você não concluir a mesa, às vezes vale muito a pena perguntar, gente, o que você acha legal a gente continuar numa outra sessão pra gente concluir essa história? Acho que isso vale bastante a pena, assim. E, de novo, se você vai construir uma história, mesmo perguntando ou não pros seus jogadores, seria interessante, a dica que eu deixo pra campanha é sempre apaixonar-se pelos personagens dos jogadores. Se você tem 4 jogadores na mesa, crie história pros 4. Mesmo que os 4 não estejam muito afim de jogar. É uma questão importante. Se alguém está jogando na mesa, pelo menos ele precisa ter uma história, ou parte da história tem a ver com ele, ou alguma relação, seja um NPC que é amigo, inimigo, alguma coisa do passado. A dica que eu deixo, evite esquecer de jogadores. Isso é uma coisa que, se você vai jogar uma campanha, várias sessões, e você passa 3 sessões sem fazer nada pra um personagem específico, tipo, você dedicou um arco muito grande pra um personagem e os outros não interagem, e realmente isso não é interessante. Seria bom que você criasse em cada sessão pelo menos um pouco de interação com cada um dos personagens jogadores. É a dica que eu deixaria. E mesmo que isso dure, sei lá, 4, 5, 6, 10 sessões, cada jogador tá ali pra se divertir, então vai ficar ali 2, 3 horas, então seria interessante ele ter pelo menos ali uns 30 minutos, ou até um pouco mais, de um momento do personagem dele. Acho que é a dica que eu deixaria aí pra quem vai narrando campanha. Ok, faz sentido, é uma boa, e assina embaixo de tudo isso aí que você falou. Com certeza. Agora, sobre tamanho, só pra gente poder fechar, uma pergunta que eu queria fazer desde o começo desse episódio. Vocês falaram de mesas que duraram 10 horas, eu ainda tô tentando acreditar que isso é possível. Campanhas que duraram 14 anos, esse é um negócio inconcebível pra minha cabeça. Você sabe que os 14 anos não são ininterruptos, né, Felipe? Não sei? Me conta essa história direito aí, Dinei. A gente fez outras coisas além de jogar RPG, tá ligado? Caraca, velho. Mais ou menos. 14... Não, pera aí, cara. Isso é malhação? Porra. 14 anos pra você contar uma história? eu queria... Não, então, com base no que vocês falaram sobre contar histórias, acho que isso é uma questão importante que eu queria entender. Qual que seria o tamanho ideal pra um one-shot? Pergunta capciosa mesmo. Depende do número de jogadores. Boa resposta. Ok. Se eu tenho 3 jogadores? 3 jogadores? 3 horas. 1 hora pro jogador? Eu não sei se dá pra botar numa equação assim, Felipe. Pois é, eu tô aqui pra jogar vocês na fogueira. Ok, tô jogado. Eu concordo muito com o Ednei que é 3 horas, assim, no máximo 4. Você separa um espaço de 4 horas pra garantir que todo mundo tenha essa expectativa de passar 4, mas aí durante o jogo tenta mirar em acabar em 3. E só passa de 3 se estourar. Ok. Isso é o que eu normalmente faço, porque é um tempo bom pra atenção humana. Quando a gente senta pra ver um filme, por exemplo, a gente tá lá super focado naquela narrativa que tá se passando na frente por aquelas 1h30 até 2h30, a depender do filme. Quando você começa a chegar em 3 horas, você já vai esticando um pouco, aí você tem um problema de você estar perdendo a atenção das pessoas, elas perdendo o interesse naquela atividade que vocês estão fazendo. Então 3 horas é um tempo bem legal. Eu gosto de pensar em sessões de 3 horas. Que dá tempo para desenvolver bastante, dá tempo de você criar, entre aspas, um arco pequeno para cada um dos personagens. Dá para desenvolver praticamente tudo que você quer. Agora que você falou em tamanho, quantidade de jogadores para um one shot? Aí depende muito do que você prefere também. Tudo é questão de preferência. Depende do sistema também. Se for D&D, por exemplo, eu acho que 4 é um bom número. 4 é o grupo ideal. Tem sistemas mais simples que você não tem que ter tantas pessoas tomando conta de tantas variáveis que
pode ser até mais, realmente. Sistema que é feito pra muita pessoa. É verdade. Aí vai variar do Tem outras sistema. mais complicadas. Quando é um sistema, por exemplo, que eu tô aprendendo, eu gosto muito de fazer grupos pequenos. Eu já tive campanhas bem sucedidas de 2 pessoas, sabe? Porque eu disse, eu tô aprendendo esse sistema, vocês 2 estão aprendendo ele também e querem fazer isso, então bora lá só nós. Eu estou fazendo isso, inclusive, toda sexta. Caramba, ok, justo. Tô vendo, então, que ouvintes tá percebendo como que todo esse papo que a gente conversou antes, está chegando nessa conclusão. E agora com relação à campanha, vocês têm um tamanho ideal de campanha? Ou também, assim como no shot, isso depende muito do contexto, assim? Um que já jogou 14 anos aí, o que você me diz? Nesse sentido, eu concordo plenamente com o João. O tempo ideal da campanha é o tempo que os jogadores estão interessados, enquanto eles querem jogar, enquanto o mestre quer mestrar. Esse é o tempo perfeito. Enquanto o pessoal tá querendo, tá com vontade, joga. Joga RPG, joga campanha. Se chegar uma hora que não dá mais, ou o interesse tá sendo perdido, você pode até tentar insistir um pouco mais, tentar modificar uma coisa ou outra, ver se você resgata esse interesse. Mas se não for o caso, aí é a época perfeita para encerrar a campanha. Nossa, eu só posso concordar aí com as palavras do Ednei, porque esse é o único critério. Até quando eu falo, por exemplo, que eu gosto de, sei lá, campanhas curtas de 6 ou no máximo 8 sessões, é porque eu tô levando em conta essa pergunta. Eu sou um jogador que já fica tranquilo, que eu acho que tá bom se eu tiver uma campanha desse tamanho. E dependendo do seu jogador, os números vão ser completamente diferentes. Dependendo de quem você é, os números vão ser diferentes. Isso você só conhece com experiência, pra falar a verdade. Justo. Acho que o ouvinte ficou mais do que claro a importância da conversa entre todos que vão jogar uma mesa sobre as expectativas, seja sobre o conteúdo da mesa, o tipo de mesa que vai ser, se vai ser um shot ou se vai ser campanha, a duração, como vão ser os personagens e por aí vai. Então acho que essa é uma boa conclusão para esse bate-papo. Então, jogadores, narradores, conversem sobre suas expectativas e seja one shot, seja campanha, o importante é que vocês se divirtam. E essa diversão tá realmente baseada nessa conversa que vocês vão ter. Eu não consigo dizer mais. Perfeito. Mais algum ponto, algum detalhe, ou senão a gente já pode já encerrar aí para os agradecimentos? Nossa, eu tenho certeza que a gente esqueceu coisa e vai ter vontade de falar mais coisas depois, então já deixa aí a promessa de parte 2. Ok. Justo. Muito obrigado, você ouvinte que está escutando esse podcast, você chegou até aqui. Se você gostou, ficou com dúvida, eu quero saber disso, vocês não falaram. Igual o João falou, porra, faz uma parte 2, a gente quer saber mais, a gente quer escutar. Vocês podem comentar no post desse episódio, vocês podem, eu quero uma parte 2. E muito obrigado por vocês terem escutado. Obrigado, João, por ter aceitado esse convite, você ter ajudado nesse bate-papo, cara. Seu raciocínio, suas ideias são sempre bem-vindos. Muito obrigado você por me convidar, Felipe. Muito obrigado vocês do Covil. Sempre sou bem recebido aqui. É um Covil confortável e quero voltar mais vezes. Opa, o que não falta é espaço pra tu botar seus tesouros aqui. Como diz, na casa não, o Covil é nosso. Muito bem, se vocês querem nos seguir nas redes sociais, vocês podem seguir o seguinte @. Você tem o nosso @, Ednei? Tenho sim. @Covil do Dragão no Twitter. Ai, caraca, toda vez que eu escuto isso, eu acho maravilhoso. Gente, é do mesmo, DU, tá? Não é do não. É Covil do Dragão. Se vocês quiserem fazer algum post de comentário, vocês podem acessar o portal aporteira.com.br. Lá vocês encontram uma série de podcasts filhos do RP Guacha, como este também é. Sejam eles sobre divulgação científica, sobre humor, sobre administração, storytelling, enfim, tem uma pá de podcasts que vocês podem conferir lá na porteira, inclusive fazer comentário desse post. João, se caso alguém quiser te encontrar, como é que eles fazem? Aí os caras realmente vão ter trabalho.
Mas se você quiser encontrar projetos que eu participei, vocês vão atrás, por gentileza, do Projeto Drama. Nós terminamos uma primeira temporada bem sucedida, estamos no intervalo agora entre as temporadas, e logo mais vai estrear a segunda, que eu tô muito empolgado para ver como é que vai ser a recepção do público. Caraca. Procurem lá em projetodrama.com.br e nas redes sociais em @projetodrama. Escutem, a primeira temporada tá animal. Maravilhosa, E agora gente. eu tô tentando entender o que aconteceu naquele final de temporada. Eu tô aguardando o que vocês vão fazer naquela segunda. Aliás, na segunda temporada. Vocês estão agora produzindo um programa entre temporadas, né? Eu acho que foi no Instagram. As ideias da Ana são ótimas. E o Interferência, meu amigo... Muito bom. Eu não sei como é que ela se aguenta de não publicar aquilo tudo de uma vez. Fica aí a dúvida. Muito bem, então, Ednei, como é que as pessoas te acham na rede social? Bom, vocês podem me encontrar na melhor rede social, que é o Twitter, @DineiCDD. Apenas isso. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem procurar @FXCLSMG no Twitter. Ficou difícil? Olha aí no post que vai estar escrito lá na descrição. Eu tô lá no Twitter falando bobagem, retweetando umas coisas malucas. Mas se você quiser conversar um pouco mais comigo, você pode também seguir o @RPGuacha, seja lá no Instagram, seja também no Twitter, ou se tornar padrinho. Afinal de contas, esse podcast aqui é filho do RP Guacha. Se esse ovo chocou, é graças ao Guacha, que nos ajudou dando dicas, que nos ajudou nos encontrando, a gente só se encontrou graças a ele. E escutem também esse podcast maravilhoso que é o RP Guacha. E se tornem padrinhos, que você vai ter a oportunidade de conversar comigo lá. Eu tô lá junto com a galera nos grupos. A gente tá lá no Discord jogando, enfim, diversas mesas, joguinhos online, você consegue encontrar lá. Então, levantem suas asas porque tá na hora de ir embora. Obrigado, ouvinte, então até a próxima. Tchau! Fui!